Olá, muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e eu fico feliz que você esteja bem. Em nome de Jesus, nós clamamos para isso, oramos para que Deus esteja nos protegendo durante esse tempo, não é mesmo? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a convivência cristã. É um tema muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, grifar esses versículos também, que nós vamos falar. Hebreus 10, 25, porque é um versículo que muitas vezes as pessoas entendem de forma errada. Eu gostaria de ler então Hebreus capítulo 10, versículo 25, e mais uma vez te agradecendo por estar juntos aí conosco, porque isso é ser igreja. Igreja é ser isso, é estar juntos, não isolados, porque isso a gente entende que não é algo bíblico, mas nós entendemos que Deus tem muitas coisas para nós como igreja. E diz assim, lá no versículo 25, 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos fazer uma oração nesta hora, em nome de Jesus? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, muito obrigado por cada vida que está prestando um culto ao Senhor, está aprendendo um pouco mais a Tua Palavra, Deus, e que Teu Evangelho, Deus, seja vivo, seja real, que possamos estar aprendendo cada vez mais em Ti, ó Deus. Somente em Ti nós temos a salvação e somente em Ti nós acreditamos, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja em nossas mentes e nossos corações, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei aqui, a questão da convivência cristã, ela necessita de pessoas, além de Deus. Necessita de uma convivência, e convivência é conviver com outras pessoas. E quando nós lemos esse texto aqui, que muitos criticam, na verdade, e só pegam apenas, não tem base bíblica, na verdade, né, para dizer que eu não preciso ir à igreja, eu não preciso... Quando nós olhamos as Escrituras, o próprio Senhor Jesus ia aos templos, ia nas sinagogas, várias pessoas participavam do culto público. Lá em Atos começa a igreja do Senhor. Então hoje não é diferente. Hoje eu não posso entrar com algumas desculpas, porque eu sei que não é bíblico. Então essa geralmente é a primeira reação que uma pessoa, ela que por qualquer motivo, às vezes se decepciona com a sua vida cristã. Isso é natural. Eu não estou aqui falando que a pessoa ela passou por alguma situação difícil. Isso acontece dentro da igreja, isso é normal. Por quê? Porque são pessoas falhas. Pastores falhos, nós somos falhos, pessoas são falhas. Então, por conta disso, há uma falha na igreja, porque ninguém é perfeito. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que cada um é falho, e eu também sou, eu vou entendendo um pouco mais. E eu vou entendendo também, conforme diz Hebreus, que eu preciso olhar unicamente para o autor e consumador da minha fé. Se fosse para olhar pessoas, irmãos, eu não estaria aqui. Ninguém estaria. Se a gente for ficar observando a vida de pessoas. Por quê? Primeiramente, como eu disse, eu também sou falho. Então, o meu propósito aqui nessa terra, e nós temos um propósito, é de ajudar pessoas. É de incentivar pessoas também, conforme esse verso diz aqui. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então nós precisamos estar encorajando uns aos outros. Como que eu faço isso? Além de hoje, é automático, né? Via WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. Mas como que eu faço isso também? Eu sei, nós estamos obedecendo as regras, não aglomerando, esse tipo de coisa, sim. Mas, por outro lado, eu também preciso entender que a igreja, quando o escritor de Hebreus escreve esse versículo aqui, ele está dizendo, não deixamos de nos reunirmos como igreja em tal situação. Porque guerras, terremotos, fomes, pestes, pandemias, epidemias, muitas outras coisas houveram no passado. Em nenhum momento a igreja morreu. Porque o dono da igreja, a igreja quando está na rocha que é Jesus Cristo, ela permanece. Então isso não pode abalar a igreja de Cristo, de forma alguma.
Isso não deve abalar. Por isso que nós estamos tendo distanciamento, tranquilidade, louvado seja Deus, porque muitos, graças a Deus, não pegaram na igreja. Então isso eu posso confirmar, e as pessoas da igreja também, se porventura não pegaram na igreja, porque distanciamento, álcool gel, está tendo tudo certinho. Então a igreja não pode sofrer por conta disso também. Então agora eu espero esse momento. Irmãos, eu fico meio assim, desde quando começou a pandemia, eu vou deixar de servir ao Senhor no culto público? Eu não posso fazer isso, porque isso é um desejo meu. É um desejo do meu coração estar com meus irmãos, mesmo que eu não estou perto, mas eu estou vendo. Eu vejo irmãos de longe querendo abraçar, sabe? Querendo abraçar, faz assim ainda com a mão, porque não pode. Mas está ali, entende? E isso é uma das belezas do Evangelho. Mas está ali, sabe? Pessoas não ficam dando desculpas, não ficam. Então, esse tipo de coisa, eu sei que algumas pessoas estão decepcionadas com a igreja, mas somente com a igreja. E com outras coisas também. Irmãos, eu também já fui decepcionado. Mas, conforme eu falei aqui, nós precisamos avançar. Porque a obra está aí, nós precisamos fazer a obra de Deus. E logo que os primeiros contratempos surgem, nós começamos a considerar a presença na igreja uma coisa mais secundária. Às vezes eu prefiro estar em algum lugar. Gente, quando eu falo isso aqui, é para aqueles que podem, tá? Eu sei que tem gente que não tem como mesmo, mas eu creio que 80% pode. Então assim, priorize, que neste novo ano, priorize o culto ao Senhor. Porque eu sei que há uma discussão, há um discurso de que eu louvo a Deus em casa, mas até que ponto? Até que ponto eu reúno a minha família, ou eu mesmo sozinho lá, vou orar, vou ler a Bíblia, vou ter um tempo com Deus, vou dar um bom testemunho lá fora do Evangelho de Cristo? Até que ponto eu faço isso? Porque nós viemos ao culto público, à igreja, adorar, prestar o nosso culto ao Senhor, ser edificado pela palavra de Deus e ter comunhão. Então tudo isso faz parte de uma vida cristã saudável. Então alguns começam a levar esse tipo de coisa como secundário. Eu vou a tal lugar. Se der tempo, eu vou à igreja. Se não der, é algo secundário. Irmãos, a gente precisa priorizar. Se eu quero ser abençoado na minha vida cristã, eu preciso priorizar a casa de Deus também. Por que eu estou dizendo isso? Desde a história da igreja, já era assim. Todos priorizavam. Todos priorizavam. Então hoje não é diferente. Então com isso, muitos vão se afastando da igreja. Isso não é bom. Perdendo a bênção da participação nos cultos e da convivência com os irmãos. Como eu falei aqui, nós não estamos aglomerando, mas só o fato de você estar ali, você estar olhando, estar vindo, saindo um pouco de casa, porque eu particularmente, se eu fico muito dentro de casa, me dá um estado depressivo, uma ansiedade que só Jesus na causa. Agora, por que só a igreja? Eu fui com a minha esposa segunda-feira num supermercado aqui da cidade, não tinha muita gente, só que havia um esbarramento de pessoas. Então lá pode, entende? Então lá eu vou e aqui também, me protegendo e ponto final. William Barclay, um teólogo que escreveu o Novo Testamento, ele comentou o Novo Testamento, na verdade, ele diz assim: não há ninguém que possa viver a vida cristã e negligenciar a sua participação na igreja. Não tem como. Você está bem? Sim, estou. Mas como que eu estou bem? Até que ponto que eu estou bem? Então essas coisas precisam fazer parte da minha vida também. Eu preciso entender que a igreja também é essencial, que eu também preciso. E eu lembro na conversa com o prefeito, com alguns vereadores, eles também entenderam isso. Graças a Deus, que a igreja é essencial. Por quê? Porque precisa dar a parte espiritual para o pessoal, para o povo de Deus. A gente também precisa passar isso. E não é somente online, que a gente precisa ainda, que mesmo que distante, está ali. Algumas reuniões nós não temos por conta disso, do distanciamento. A Assembleia e comunhão são duas evidências de uma fé vital, de uma fé operante. Então eu tenho tido essa fé operante? Eu tenho tido, porque às vezes, irmãos,
Eu estou dizendo isso porque às vezes muitas pessoas caem nessa onda das pessoas que não querem saber de igreja. E quando eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de Cristo. Isso é uma verdade. Não adianta falar, em casa é eu e Deus. Eu e Deus da boca para fora. Mas como que está a sua vida? Como que está a minha vida entre eu e Deus, entre eu e meus irmãos? Como que eu vou participar da ceia do Senhor? Se significa comunhão, compartilhar do pão. Como que eu faço isso? Então tem algumas coisas que a gente precisa dar uma repensada, com muito carinho. Então quando o zelo descai e a fé vacila, o desejo de manter comunhão com os outros cristãos também enfraquece. Isso é fato, é natural. Quando a pessoa, esse zelo que ela tinha pela casa de Deus, essa comunhão que ela tinha, isso vai sendo enfraquecida. E é por quê? Porque a pessoa vai se afastando, então isso vai enfraquecendo e alguns vão desanimando, por conta do tempo também que nós estamos vivendo. Então eu não posso deixar que esse tempo me esfrie. Uma coisa que nós lemos aqui, nós vamos ler agora no versículo 24 de Hebreus, que na verdade é um estímulo, desse versículo, se torna possível através da congregação. Diz assim, verso 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então precisa estar considerando uns aos outros para o amor e as boas obras. Está em comunhão uns com os outros. Interessante que isso aqui é fato. Quando os cristãos eles se refinem, vamos dizer assim, eles se exortam mutuamente. A exortação aqui, irmãos, não é falar, repreender severamente. É uma ajuda, uma forma corretiva, uma forma de prevenção. Essa exortação não é o camarada está na beira do poço e lá empurrar para que ele caia. Não, é levantar a pessoa, animar, incentivar a pessoa. É esse que o versículo quer dizer. Então, quando nós estamos servindo mutuamente, o nosso serviço fica frutífero e a comunhão ininterrupta. Então, isso é bom. A igreja precisa evangelizar. Como que eu vou evangelizar? Através das minhas redes? Não sei. Como que estão minhas redes sociais? Eu estou evangelizando? Eu estou dando bom testemunho nas minhas redes sociais? Na Atos 4:20 fala assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, conteúdo você vai ter. Você está tendo uma palavra aqui de conteúdo, não é uma palavra vazia. Atos 4:20 fala isso. Eu não posso deixar de falar do que vimos e de que ouvimos. Nós não somos testemunhas oculares de Jesus, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos. Tem um livro aqui, eu gosto de dar dicas de livros, porque as pessoas perguntam. A Igreja Essencial. Esse livro aqui é muito bom, se você puder adquirir esse livro, porque as pessoas abandonam a igreja. E ele vai dar um breve resumo ali na Europa. É lógico que não podemos generalizar a Europa. Muitas pessoas falam que lá está fria, muitas partes, mas muitas também não. Como que a igreja pode ser essencial em nossos dias? E a igreja aqui, além do corpo da igreja local, o corpo de Cristo. Aqui você vê que tem um desenho de uma cruz com pessoas. Como que a igreja, corpo de Cristo, pode fazer a diferença, pode ser relevante no mundo que está abandonando a fé? Como que eu posso resgatar isso numa geração que está apostatando da fé, abandonando a fé? Como que eu posso fazer isso? Então o perigo da apostasia está emboscado na falha dos crentes em se reunirem e se ajudarem mutuamente, o encorajamento mútuo. Então há uma falha. Então a gente precisa corrigir essa falha. Mesmo em plena pandemia. Eu não posso ficar dando essa desculpa. Até quando eu vou dar desculpa? Eu não vou na igreja. Eu posso colocar diante de Deus: Pai, me ajude. Me proteja para que eu possa ir. Irmãos, eu particularmente, eu já falei isso para várias pessoas, não que a gente saia ao encontro do vírus, né? E a gente não pode nem falar o nome, senão o YouTube ele corta. A gente não sai ao encontro dele. Mas se pegar, eu vou confiar em Deus, eu vou crer que Deus vai estar comigo. Eu falei para minha esposa esses dias: se eu partir, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Então eu não posso ficar trancado, isolado também.
Outras coisas, depois a gente conversa sobre isso. Na verdade, isso aqui é um bate-papo, né? Então, o escritor da carta, sabendo disso, ele recomenda que, muito pelo contrário, sejamos frequentes na igreja, na congregação. Indo mais longe ainda em termos de relacionamento, aconselha, conforme eu falei aqui, que o verso diz, admoestem mutuamente. É um admoestando o outro, incentivando o outro, com amor, não é com ódio, com amor, entende? Então, quando nós falamos sobre a igreja, então eu posso ser participante da igreja, eu posso estar o tempo todo a fim de que eu cresça espiritualmente falando, em prol do melhor contato e intercâmbio pessoal. Sabemos que isso não é fácil, porque tem muitas outras coisas aí que nós vamos ver em sequência, porque isso acontece até mesmo dentro da igreja. Então, muitas coisas que nós temos que entender para que esse relacionamento com outras pessoas aconteça. Por exemplo, temperamentos diferentes. Irmãos, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem seu temperamento. Colérico, sanguíneo, o melancólico, o fleumático. Então, cada um tem um jeito. Então, a gente precisa entender as diferenças. Então, isso facilita o convívio entre pessoas. A questão também das personalidades, cada um tem a sua. E eu não posso tentar, querer mudar uma pessoa que eu não vou conseguir. Somente Cristo é que transforma, a gente sabe disso. Somente o Evangelho puro, genuíno, que transforma pessoas. Enfim, tudo isso oferece motivos para que muitos se afastam um dos outros. Porque apenas a ideia dele é a que vale. Apenas o pensamento dele é o que vale. E quando nós vemos Paulo escrevendo algumas igrejas, ele fala que nós tenhamos uma unidade da fé, o mesmo pensar. Só que esse mesmo pensar, ele traz consigo alguns pensamentos diferentes. Contudo, esse mesmo pensar é o pensar em Cristo Jesus, um pensar com propósito. Então todos têm um propósito. Todos têm o mesmo sentir, o mesmo parecer, o mesmo propósito. Quase que muitas vezes nós vivemos uma vida reclusa entre quatro paredes, só com mais chegados muitas vezes. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Tem também um outro livro que eu gostaria de apresentar, A Igreja Intencional, do Mark Dever e Paul Alexander. Um excelente livro também, que na verdade é uma prática da igreja saudável, e tem muitas coisas aqui que fala sobre a edificação da igreja, e nós precisamos entender isso hoje, em nossos dias. A vida cristã, no entanto, conforme eu falei aqui no início, que o nosso tema é a convivência cristã, a vida cristã, no entanto, ela há de ser vivida coletivamente, não individualmente. Vida cristã não existe vida individual, uma vida individualista. Nós precisamos viver em coletividade. O somatório das nossas divergências e a maneira sábia e madura com a qual nós sabemos contornar as diferenças existentes é que vai tornar mais positiva a nossa comunhão cristã. Isso é fundamental, isso é extraordinário dentro do reino de Deus. Porque, irmãos, hoje nós temos visto coisas e mais coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Nós precisamos visar a adoração a Deus, a edificação, porque o dia se aproxima. Eu sei que muitas pessoas não acreditam que a volta de Cristo possa estar próxima, por exemplo. Alguns vão crer que Cristo irá voltar muito longe daqui, a um tempo bem distante daqui, mas os sinais já estão aparentando aí a volta de Cristo. E aqui eu não vou entrar em algumas coisas que as pessoas demonizam tudo, as pessoas tudo é coisa do capeta, do diabo. Não vou entrar nessa questão. Não vou entrar nesse mérito, senão vou fugir daquilo que nós estamos falando. A igreja precisa orar. E eu tenho orado como igreja de Cristo. Eu oro pelo crescimento da minha igreja. Eu amo a minha igreja que eu frequento. A igreja corpo de Cristo e também a igreja local também. Eu tenho preocupado com a minha igreja. Louvado seja Deus por vidas que têm preocupado com a igreja local. Irmãos, nós somos ultra abençoados por Deus, é claro, que Ele usa pessoas para abençoar a obra dEle.
Porque a obra não é nossa, a obra não é do pastor fulano de tal, a igreja não existe isso. Aqui são todos iguais. Nós apenas estamos administrando aquilo que o Senhor tem nos dado. Vidas, aquelas que querem ser cuidadas, trabalhadas pelo Senhor, à inteira disposição. Mas alguns não querem, e a gente precisa respeitar isso. E orar significa andar na dependência de Deus. Quando eu oro, eu digo para Deus, olha, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas angústias, as minhas inquietações, e eu preciso orar. Eu preciso orar, porque senão eu me torno alguém orgulhoso, alguém arrogante, que não precisa de Deus. Entende? Então, a oração é fundamental na nossa vida cristã também. Além da frequência à igreja, eu preciso estar orando também por minha igreja, pelos meus irmãos, pelo meu pastor, pela liderança. Isso é essencial também, isso é muito bom. Afastamos, às vezes, da convivência cristã por motivos de diferença na forma de pensar. E isso, alguns teólogos falam, né, que é sintoma de covardia, comodismo e também falta de responsabilidade. Sabe por quê? Eu estava conversando com a minha esposa e também com alguns amigos em relação à criação dos nossos filhos. Eu não posso ficar jogando a responsabilidade para a igreja. A educação dos nossos filhos são dos pais. E não somente da igreja, ou da escola, ou sei lá de quem seja. Dos avós, dos tios, não, dos pais. A não ser que não tenha um pai ou mãe. Aí tudo bem. Mas caso contrário, não adianta eu ficar jogando para a igreja, porque isso não vai resolver o meu problema. Eu só vou apenas protelar, ou vou apenas jogar a responsabilidade para outras pessoas, apenas isso. Então, o que nós precisamos cuidar em relação a isso. E algumas pessoas falam assim, não, nós precisamos tomar muito cuidado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e tomar cuidado na forma como que nós passamos o Evangelho. Veja só, suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta, não, de forma alguma, para alcançar a geração mais jovem para Cristo. Nós não fazemos isso. Nós não queremos isso e o jovem também não quer. Por quê? Porque ele quer, na verdade, ele não quer ser poupado das verdades espirituais. O que está na Bíblia precisa ser passado. Não adianta ficar suavizando. Olha, você, ao invés de ser pecou, você errou. Sabe esse tipo de coisa? Suavizando a palavra. Não é bem assim. Não é dessa forma, sabe? Com isso, nós estamos, sim, criando uma geração de caquinho de vidro, de Nutella. Aí sim, aí já é outra história. Mas não, eles querem ouvir a verdade da palavra de Deus na íntegra. Aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós na palavra de Deus, na palavra dele, na íntegra. E não ficar suavizando, relativizando. Olha, é normal, é assim mesmo. Não, não é. Precisa passar de acordo com o que está nas Escrituras. É isso. Então, por quê? Porque eles querem. Os jovens são inteligentes, eles precisam. Agora, se os pais, e eu estava vendo uma matéria sobre isso, infelizmente, uma geração que está emburrecida por conta dos pais. Os pais precisam pegar mais firmes com seus filhos. Eu pego firme com meus filhos. Eu estou falando isso aqui, eu tenho propriedade para falar. Não posso falar uma coisa também que eu não estou vivendo. Então nós precisamos... olha, meu filho quer ficar, um exemplo, quer ficar até depois da meia-noite no computador. Não vai ficar. Não vai. Mas não sei o que, o fulano fica, o filho não sei quem fica, tudo bem. Você não vai. É ter firmeza. Porque senão nós vamos estar criando, aí sim, uma geração de pessoas que não pode ouvir um não. E nós não queremos isso. Deus não quer isso. Deus quer uma geração abençoadora. Deus quer uma geração de jovens fortes. Uma geração de pessoas que levante bem alto a bandeira do Evangelho. E nós vamos, se depender de nós, nós vamos fazer isso. Com certeza. Mas louvado seja Deus que há muitos jovens aí que estão firmes na batalha, e eu te incentivo a continuar, você não vai perder nada. As crianças também que estão nos assistindo, fiquem firmes, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Então, como cristãos, nós devemos pautar nossa vivência no lar, na vizinhança, no trabalho e também na igreja com seriedade e bom senso. Não é somente na igreja, na minha vizinhança também. No meu trabalho também. Eles sabem que eu sou crente? Eles sabem que eu sou um cristão? Por mais que às vezes aí ocorrer algumas coisas,
Eles sabem disso? Então eu não posso deixar as reuniões da minha igreja por qualquer coisa. Eu não estou dizendo isso, irmãos, porque eu sou pastor. Não estou falando por conta disso. Porque eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz, desde o início da minha conversão, nós sempre priorizamos a igreja, independente. E a gente ia na escola bíblica de manhã, à noite estávamos no culto, sem problema nenhum. Cultos semanais, estávamos lá, independente. Então a gente precisa priorizar as reuniões da igreja. Então não posso ficar deixando por qualquer coisa, mas participando, compartilhando e somando sempre para melhor. Sempre para melhor. Então por que amamos a igreja? Esse livro. Por que amamos a igreja? Por quê? É possível um cristianismo sem igreja? É possível? Alguns vão dizer que sim. Kevin DeYoung, o escritor deste livro, e mais um outro, Ted Kluck, eles falam que não. Não é possível viver um cristianismo sem participar da igreja. Não é possível. Então é um outro livro também, uma leitura muito gostosa, muito agradável, que podemos ler também. Irmãos, as escrituras, elas são suficientes? Ela é suficiente para a minha vida? Sim, mas livros também me ajudam. Eu estou colocando livros por conta do tema que está sendo tratado, tá bom? E um outro livro do Michael Goin, A Missão da Igreja Hoje. A Bíblia, a História e as Questões Contemporâneas. Excelente livro. Ele é um pouquinho mais grossinho, mas é um excelente livro também. Hoje a missão da igreja é um desafio. É um desafio. Mas nós cremos no Senhor da igreja. Nós cremos no dono da igreja, que é Cristo Jesus, que há de acrescentar vidas, que há de acrescentar pessoas na obra dele, na casa dele. Nós confiamos plenamente. E eu gostaria que você fizesse esse voto com Deus. Que esse novo ano você participasse mais ativamente dos cultos da igreja. E eu não estou dizendo somente aqui da nossa igreja, Batista Esperança. Outras igrejas, se você está assistindo, está prestando um culto, né, ou assistindo esse vídeo, conforme você queira falar, participe, não fique de fora. Se proteja e vá louvar o Senhor. Vá ouvir a palavra dele com outros irmãos. Isso é bom, isso é bênção para a tua vida. Eu tenho amado minha igreja local, assim como eu amo o corpo de Cristo. Aquele que ama a igreja, eles vão fazer coisas que tudo que agrada o céu, que agrada o Senhor, não tem jeito. Se eu estou agradando ao mundo, não adianta, alguma coisa está errada. Mas o meu desejo é que você retorne para a casa do Senhor. Por que eu estou dizendo voltar para a casa do Senhor? Porque automaticamente, eu fazendo isso, eu vou ser edificado, eu vou estar voltando para o braseiro ali. Porque uma brasa, conforme diz Moody, uma brasa longe do braseiro, ela morre. A gente sabe disso. Quando você começar a assar a carne, amanhã, né, quinta-feira, aí na véspera de Ano Novo, quando começar a assar a carne, tira uma brasa. Tire uma, não com a mão, lógico. Tire uma brasa e deixa ela lá, se ela não vai morrer. Ela morre. Então, assim, faça esse compromisso de, não, esse ano de 2021 eu vou frequentar a minha igreja, independente de qualquer coisa. Agora, se a igreja fechar por conta da pandemia, é diferente. Mas se a igreja está aberta, eu posso participar. Eu posso. Porque tem muitos motivos na palavra de Deus que dá base bíblica para que eu possa fazer isso. Então, há muitos motivos para isso. E eu gostaria de orar com você nesta hora. E eu louvo muito a Deus por sua atenção, por esse tempo que você esteve aqui conosco. Se você puder estar dando um joinha aí no YouTube, compartilhando, para que esse vídeo possa alcançar pessoas, vai ser uma bênção. Porque tudo aquilo que a gente estuda, que para em mim, eu não posso ficar comigo. Eu preciso estar compartilhando. Esse é um dos privilégios do dom. Pelo menos de quem ensina, eu não posso ficar parado. Eu preciso estar levando para as outras pessoas. E o Evangelho chegou até mim não para ficar parado, para que eu leve para outras pessoas. As boas notícias do Evangelho de Jesus para outras pessoas. Tá bom? E eu gostaria de fazer uma oração nesta hora. E eu creio que Deus tem muita coisa para a sua vida aí. Não é positividade, eu sempre tenho falado isso, mas pelo menos a gente precisa ter uma esperança na vida. Senão fica difícil. Os dias são difíceis.
Então, se eu não tiver esperança para prosseguir e continuar, aí complica mais ainda. Se você puder, feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse tempo aqui, ó Pai. Eu quero, Senhor, pedir, ó Pai, para que tenhamos mais prazer, ó Deus, em frequentar a Tua casa. Porque eu sei, ó Deus, que ali eu tenho uma família, ó Pai, a família da fé. Uma família, ó Deus, que tem sempre orado por minha vida, ó Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, acenda essa paixão, esse fogo em nossos corações. Que em nome de Jesus, ó Pai, Satanás não fique alcançando vantagem sobre vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus, se por um dia eu fui livre da escravidão do pecado, que eu seja livre, ó Deus. Me ajude, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, caia por terra toda ação de Satanás, ó Pai. Que eu possa estar firme, ó Deus, na Tua casa. E também, ó Deus, vivendo uma vida cristã dentro do meu lar, ó Pai. Eu sei que isso é possível, mas muitas vezes isso fica insustentável, Deus. Mas me ajude, ó Pai, para que eu possa estar continuando, ó Deus, participando ativamente das coisas de Deus. E também, ó Deus, participando com o espírito de louvor e de alegria dos atos do culto ali realizado, ó Pai. Obrigado, Deus, que muitas vidas que não têm vindo, porque não tem como mesmo, ó Deus, e tem ajudado a sua obra, ó Deus, de alguma forma. Obrigado por essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmão, só falando alguma coisa aqui em relação àquilo que nós falamos, né, que a nossa convivência cristã. Eu sei que alguns, conforme eu falei aqui no início, alguns não têm como viver mesmo participando ativamente da igreja. Mas, de outra forma, tem abençoado a igreja também. Então, que Deus te abençoe, continue te abençoando, tá bom? Nós estamos orando por sua vida. Mas quando eu falo isso, eu falo por pessoas que dá para participar. Quando nós estamos comentando algo assim semelhante, é que é algo que dá para participar. Que tenhamos um ano novo abençoado. Que temos um ano novo, que Deus possa estar abrindo aí coisas sobrenaturais para que ocorram na minha vida. Porque muitas coisas estão travadas no mundo espiritual por conta disso. Por conta que eu não estou orando, eu não estou participando de nada, eu estou frio. Então isso não é saudável. Eu estou, na verdade, te ajudando. Isso não é uma exortação para que você fique triste, para que você fique mais desanimado. Não, eu quero, pelo contrário, eu quero te incentivar, eu quero te animar a ficar firme nos caminhos do Senhor, porque o Senhor te espera sim, Ele te espera. E que você tenha um feliz ano novo, um 2021 aí repleto de alegria, de realizações na sua vida, e Cristo em primeiro lugar na sua vida, que você viva o Evangelho de fato e de verdade, e que você tenha boas festas em nome de Jesus. E qualquer coisa, nós estamos aqui. Nossos cultos acontecem todos os domingos, por enquanto, né, que estamos novamente na fase vermelha, às 9 horas da manhã e às 19 horas, para ter o máximo de tranquilidade aqui na Igreja Batista Esperança, Avenida Ibirapuera, 733. O nosso telefone é 1899-737-2085. Você é o nosso convidado para participar conosco. E também nós estamos orando por tua vida. Se você desejar oração, digite aí nos comentários que nós estaremos orando por sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.